Boa noite. A gente está começando mais uma live no Personare. Hoje a gente vai convidar a nutricionista Karen Schlesser. Daqui a pouco ela vai estar aqui ao vivo com a gente. E ela vai falar hoje sobre um tema que acho que interessa muita gente, que é a compulsão por doces, ou desejo, aquele desejo que a gente tem por doces, por açúcares, por massas, e os efeitos não só no corpo, como no humor. Eu sou Carolina Sena, sou uma das fundadoras do Personare, conduzo aqui as lives com vocês para ser a voz de vocês aqui, então mandem suas dúvidas, podem contar também seus desafios no dia a dia, que a equipe vai me mandando. Oi, Karen! Oi, Carol, tudo bom? Tudo bom? O tema de hoje, Karen, como eu já estava explicando para eles, né, que a gente combinou, foi o tema da sua palestra na Naturaltech, na feira, que a gente participou em São Paulo. Foi um sucesso, foi super legal, super técnica, a gente teve um feedback muito bacana do público, porque o tema também, né, a especialista é maravilhosa e o tema todo mundo sofre, que é o desejo e a compulsão por doces, né, não só aquela compulsão mais distúrbio, mas aquele desejo diário, aquele hábito que a gente não consegue largar. Mas foi bem legal a palestra e fico feliz assim com o convite de a gente estar repetindo aqui para a galera que não pôde estar em São Paulo, porque para mim, né, que trabalho em consultório, eu sou nutricionista, trabalho com os alimentos, mas é muito mais do que isso, né, do que aquela visão também antiga que a gente tem que nutrição é só para emagrecer. Afinal, a gente tem que também, não pode esquecer que a pessoa tem emoção, né? E tem emoções envolvidas nas escolhas alimentares dela. E o açúcar é a primeira coisa, é a coisa, né? O top one que mais altera com os nossos hormônios e com principalmente de dopamina, que é esse hormônio que a gente tem no nosso corpo, que é o que deixa a gente com gás, com energia, com tesão, mas que ao mesmo tempo também é um hormônio viciante. Então, se a gente entra muito em contato com açúcar, é como qualquer outra droga, a gente fica viciado. Sim. Então, como tratar é tudo isso hoje que a gente vai falar, né? Tem um estudo, né? Agora eu não estou com o número na cabeça, se são 5 ou 8 vezes, mas que o açúcar, ele vicia 5 ou 8 vezes mais rápido, agora eu não lembro se é 5 ou 8, mas enfim, é muito mais rápido do que a cocaína. Né? Um estudo que fizeram com ratos e eles, até ratinhos que eram já viciados em cocaína, quando ofereceram açúcar, eles migraram rapidamente, assim. Então, triste que o teste tenha sido feito em animais, mas é curioso, né? Essa rapidez com que o açúcar vicia mesmo. E a gente... E por isso... droga liberada, né? Exato. Por isso que eu acho que a gente deveria falar com mais maturidade sobre o açúcar, né? Porque quando a gente está falando sobre cigarro, sobre alcoolismo, é sério o assunto. Mas quando a gente está falando sobre açúcar, a gente vincula a diversão, a gente acha que é frescura quando uma pessoa busca uma alimentação livre de açúcar, quando uma mãe ou um pai tenta retirar açúcar de um filho. Então, é por esse fato que eu nem sabia que era tão alto o número, né? É muito importante a gente estar falando um pouco mais sobre isso. E o açúcar não é algo necessário para a nossa dieta, não é como algo, não é uma vitamina essencial, longe disso, né? Como as vitaminas são. O açúcar não é essencial para a nossa vida. E a gente tem a mania, né, e o hábito de falar, mas um açúcar às vezes faz bem. Faz, né? Libera, assim, uma alegria, toda essa questão hormonal, mas a nível nutricional, o açúcar faz mais mal do que bem, né? E tudo isso porque o homem, ao longo da vida, ele extraiu, né, ele modificou com uma planta. Então, assim como a coca, a planta da coca não faz mal, né? O chá da coca é interessante porque é oxigenante, né? Lá no Peru, muitas pessoas utilizam. Mas quando se extrai a cocaína da planta da coca, né, de uma forma refinada, ela faz muito mal, ela altera com os hormônios de uma pessoa, enfim, causa adicção. Mesma coisa com a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar ela é extremamente saudável. E vamos falar aqui mais pra frente também quais são os tipos de açúcares mais saudáveis, né? Porque tem uma grande diferenciação. Então, a cana-de-açúcar é saudável. Eu lembro de chupar cana quando era criança. Aquilo lá é cheio de complexo B, cheio de fibra. Ele está totalmente integrado na natureza e a gente não sofre picos de insulina e é natural. Agora, quando eu extraio e faço um açúcar refinado, a gente tem que passar por um refinamento que tem que ter bastante química para aquilo lá ficar branco, bonitinho, vendável.
e aí a partir disso já não faz tão bem para a nossa saúde. Então, cana-de-açúcar é uma coisa, melada é outra, açúcar branco é outra. E a gente não fala também comer açúcar, né? Mas a gente tem que falar mais sobre o açúcar oculto das coisas. Perfeito. E né, hoje o brasileiro já está... seria a dose recomendada 6 colheres de chá ao dia. O brasileiro consome 20 colheres de chá ao dia. Então isso é muito. São basicamente 800 calorias diárias vindas do açúcar dentro de 2.000, mais ou menos, que é a necessidade diária. 800 é quase que 50%, né, geral do brasileiro. E Então, é o que você falou, a pessoa muitas vezes nem sabe. Tô tomando um suco, só que o suco ele é um suco processado que metade do suco é açúcar, né? Ela nem sabe. Quer começar falando sobre os tipos de açúcar que você mencionou? Eu acho que seria uma introdução bacana para já separar o joio do trigo aí, pessoal. O que você acha? Ótimo. Exato. Isso é engraçado, né? Ontem estava no mercado também e daí peguei uma moça do meu lado com dúvida de qual granola comprar. Ela, tá, mas essa granola tem xilitol, essa tem açúcar mascavo e essa tem mel. Qual que é mais saudável? Eu fiquei, tá, eu entendo, é complicado. Então, assim, a gente tem o açúcar mais puro, que é a cana-de-açúcar, e aí quando se transforma isso num pó, é o açúcar mascavo. Então, é o açúcar mais natural que possa existir na natureza. Desculpa, a primeira extração é melado, ele está líquido ainda, depois a indústria consegue desidratar aquilo. Tem o açúcar mascavo, depois tem mais um processo de refinamento, que passa para o açúcar demerara, que tem um pouquinho ainda de nutriente nele, depois refina de novo, a gente tem o açúcar branco, convencional, depois a gente refina de novo, se encontra o açúcar de padeiro, depois se refinar de novo, tem um grupo dos xaropes, que, por exemplo, o famoso xarope de guaraná, que muitas pessoas utilizam no açaí. Então, açúcar é tudo isso que eu falei. Qual que é a diferença? O mais próximo que está da natureza são esses açúcares que são mais escuros, o melado e o açúcar mascavo. A partir do demerara, açúcar branco, açúcar de padeiro e o xarope são os piores tipos de açúcares que a gente pode ter, porque não tem nada de nutriente nele e são os mais perigosos que mais fazem mal, não só para a nossa insulina e o pâncreas, que é o que é mais famoso a gente falar, mas que são os mais inflamatórios. E inflamação, muitas pessoas, né, da área da saúde falam sobre essa palavra inflamação. Inflamação parece algo muito sério, mas dentro do nosso corpo é muito facinho a gente entrar num processo inflamatório. É quando talvez a gente vai se queixar primeiramente de uma fadiga, de uma dorzinha de cabeça, de um ganho de peso pequeno. Mas a longo prazo, uma inflamação é muito mais grave. A inflamação pode ser um risco de doença cardiovascular, uma esteatose, um fígado gordo, e a depleção do funcionamento de vários órgãos. A inflamação é quando tem uma fumaça acontecendo ali numa construção. E aí, enfim, tem também o mel. Karen, uma coisa interessante da inflamação também é que ela afeta a capacidade da gente de absorver nutrientes, né? Então, às vezes, a gente continua com fome, né? Acaba comendo demais, chega um quadro de obesidade porque não está absorvendo direito os nutrientes, muitas vezes não está absorvendo porque tem uma camada de inflamação ali no intestino, né? Então a inflamação também, ela meio que se retroalimenta e é negativa em vários sentidos também, né? Isso na prática é muito visto, quando a pessoa vem assim, às vezes, na consulta e fala, Karen, minha unha tá fraca, meu cabelo tá feio, minha pele tá horrível. Na verdade, a pessoa vem querendo a busca de alguma suplementação, mas a primeira coisa que tem que fazer é revisar o que ela está comendo. Se ela está comendo açúcar, depressão de baço, de pâncreas, e nada entra, exatamente. A gente tem que tirar, porque o corpo é abundante, o corpo está cheio de nutrientes, não precisa colocar nada, é só tirar porque o corpo não está conseguindo receber. Nem por aí. E uma dúvida que eu ia tirar, você estava falando de quais são os açúcares negativos, né? E esses, eu queria que você incluísse o de coco, aqui o pessoal perguntou do açúcar de tâmara e do mel também. Aí para você incluir na tua escala. O açúcar de coco, o açúcar de tâmara e o mel. O açúcar de coco, ele também é a primeira forma de açúcar vinda do coco. Então, assim como o mascavo é um açúcar mais interessante, ele tem bastante fibra. E comparando o açúcar de coco com o mascavo, é que o de coco ele tem um índice glicêmico um pouco menor, ele não dá tantos picos de insulina, que pode acarretar inflamação no corpo. E ele tem uns compostos de ácido láurico e tal, que faz um pouquinho menos pior para o intestino.
E aí temos o mel, que eu gosto bastante, porque o mel é uma forma bem natural de açúcar. Não tem esse processo de refinamento. E ele tem incluído o própolis, né? Geralmente o própolis tem um efeito enorme para a imunidade, anti-inflamatório. Tem um belo complexo B. E quando eu cito complexo B, é algo que faz bem para a nossa imunidade, para a nossa saúde. Então, o mel tem bastante fibra, o açúcar de coco tem bastante fibra e o açúcar mascavo. São açúcares que não são tão doces, né? Para uma pessoa, por exemplo, vai tomar um cafezinho com açúcar mascavo, talvez ela se queixe que não adoça tanto. Então, esses açúcares, quando a gente chega lá, se acostuma com eles, é mais interessante ficar neles porque eles causam menos dependência, né? Tudo que estimula menos insulina estimula menos dopamina. Então, seria uma alternativa ficar mais nesses, né, com mais fibra. Só que aí é uma prática, né, até chegar lá. Para quem está viciado no açúcar branco. Até do paladar, né? Assim, aos poucos. Por exemplo, eu hoje em dia tomo café sem açúcar. E foi um processo, sei lá, de mais de mês. Assim, cada dia eu tirava um pouquinho. Às vezes eu passava uma semana com a mesma quantidade. É meio que uma reeducação do paladar, né? Então, quem quiser fazer a transição para essa dica que a Karen deu, é entender que não vai ser de uma hora para outra. Né? E substituindo aos poucos e percebendo quando o paladar se acostuma, aí você substitui mais um pouco, né? E fazendo meio que o caminho de volta, né, Karen? E aí, de todas as frutas, basicamente dá para retirar açúcar, né? Hoje, atualmente também tem alguns chocolates, assim, que são com açúcar de maçã, ou açúcar de tâmara. São açúcares que têm mais fibras, só que no final da conta, tudo é açúcar. Então, se a pessoa falar assim, Karen, posso então, vou imaginar uma pessoa que está numa condição que quer perder peso, que quer melhorar sua saúde, está com triglicerídeo elevado, hemoglobina glicada elevada, né, que são parâmetros laboratoriais relacionados a aumento de glicose no sangue. Não faz tanta diferença assim, né? Claro, de novo, é mais interessante passar por açúcar mascavo e tudo mais, mas... Karen, eu vi que agora tem um açúcar do abacate, sei lá. Continua sendo açúcar. Açúcar é isso, vai ter esse efeito. Então, não é uma grande troca. E aí o pessoal tá perguntando aqui, né? Que a pergunta que todo mundo quer saber é como reduzir, né? O que a pessoa faz para lidar com isso, né? Como fazer para tirar essa necessidade do açúcar? Que é a dúvida do Gabriel, que ele mandou e várias pessoas escreveram de outra forma. Tá, então acho que a gente tem que conversar aqui. Primeira etapa, o que fazer no comportamento e o que fazer na parte nutricional, né? Assim, na parte nutricional, qual que é a minha visão? Bem, a primeira coisa é evitar o estímulo do açúcar a partir do momento que você acorda. Então, se você acorda já estimulando a sua língua e o seu corpo com açúcar, a tendência é que você vai querer passar o resto do dia petiscando, buscando açúcar. Então, por exemplo, um exemplo. Açúcar que eu estou falando aqui também é carboidrato refinado. Por exemplo, todas as estatísticas americanas que saem, quanto que um americano consome de açúcar, na verdade são os industrializados também. Então, revisar o que você tem no seu armário, na sua geladeira, que tem açúcar. Então, marcas muito famosas de iogurte, esses têm alguns nomes ocultos da indústria que também são açúcares. Então, se a gente acorda já comendo um iogurte, que tem bastante açúcar lá dentro, ou uma torradinha saudável, light, toda nada a ver lá, e tiver açúcar contido... Às vezes escolher uma coisa sem glúten, mas aí para tirar o glúten tá cheio, um pão sem glúten, aí para tirar o glúten ele tá com açúcar, né? Algum tipo de... Tem isso também, né? De você compra um que é natural, compra na loja de natural, mas ela não faz bem para você, né? Exatamente. Isso que sou super a favor de uma alimentação com o menos glúten possível. Só que trocar uma alimentação industrializada sem glúten não faz muito sentido. É melhor voltar para um pão de centeio integral maravilhoso. Então, iniciar o dia com torradinha, light, né? Porque é a mesma coisa, né, Carol? Quando eu tiro a gordura de um produto, se eu tiver um queijo light, quer dizer que o produtor retirou a gordura, mas para aquilo dar certo, ele tem que botar um carboidrato lá. E, geralmente vai ser um refinado e a pessoa vai achar incrível o sabor. Então, se inicia o dia com torradinha, muita geleia, requeijões, que tem muito açúcar,
O excesso famoso de... café com leite, aqui, ó. Lembrando da galera aqui, ó, do É, escritório. O café com leite que aí tá com açúcar, né, no café com é. leite. Aí imagina assim, um café da manhã, né, pedindo para o vício de açúcar. Um suco de fruta, um suco de laranja com pão de queijo ou com uma torrada com requeijão. Parece que não é açúcar, mas na verdade é muito açúcar. Então, o que que a gente tem aí? Farinha branca. Se olhar no rótulo das coisas, vai encontrar uma sacarose, uma destrose, polidestrose, maltodextrina. Tudo isso a gente pode revisar, mas tem até artigo aí no Personari, né? Tem. Que eu escrevi. Tudo Que é isso o é perigo do açúcar. açúcar invisível. A gente vai destacar nos stories depois. É um artigo da Karen sobre isso. São os açúcares invisíveis. Que vale a pena olhar esses nomezinhos, ver se está na barra de cereal que a pessoa come, no chocolate e tal. E aí, começar o dia assim, o que acontece? A pessoa ela vai despertar o cérebro dela para açúcar, como se ela tivesse cheirado uma carreira de cocaína. Ela já inicia naquele estímulo. Vai passar umas 2 horas, no sangue dela, essa insulina que cresceu, né, subiu quando ela comeu, vai cair daqui a 2 horas. Quando cai a insulina, o corpo da pessoa pede por mais açúcar para reequilibrar o humor dela e para reequilibrar a energia dela. É quando a pessoa chega no trabalho às 10 da manhã e começa a querer comer um biscoitinho, amanteigado, uma torradinha cream cracker, que também é mais açúcar. E a pessoa passa o longo do dia inteiro indo em busca de açúcar. Então, a primeira coisa dessa estratégia é isso, é revisar o seu café da manhã. Pode ser café com leite? Pode. Só que evitar um café com leite com açúcar. Então, procurar colocar mais fibras. Pode ser tapioca? Pode. Tapioca é legal, mas também é uma farinha bem branca. Então, tentar fazer uma tapioca com um pouco de chia, colocar algo gorduroso nessa tapioca, talvez um queijinho mais gordo, um hummus, que é uma pasta de grão de bico com tahine, que é gordinho. Tem uma super fácil que é uma manteiguinha de abacate, que é você meio que amassar o abacate, botar um azeite, um pouquinho de sal, já vira uma manteiguinha de abacate, assim, né? E é uma gordura também, dá Gostoso. aquela... Isso. Então, quando a Essa pessoa dica faz... que você deu, Karen, da chia, você deu já numa outra live que a gente fez, e eu comecei a fazer até para meus filhos, assim, é uma dica legal, o pessoal, porque a gente fala, pô, vou botar chia, vai mudar o gosto. Você peneira lá a tua farinha a tua goma de tapioca, né? E pega uma colherada de chia, mistura, ela vai ficar mais crocante, mas não muda o sabor. As crianças Nada, comeram, né? criança percebe o sabor, mãe, o que é isso? Que legal. Comeram normalmente, assim, então assim, ainda mais o adulto vai comer sem problemas. Então é uma dica bem legal essa. E tu sabe que ontem eu atendi uma pessoa que mora no exterior e a gente estava começando, o atendimento foi focado nos filhos, né? Então o filho menor tá com esse problema do vício da mamadeira. E as fórmulas industrializadas é leite, é doce, não tem como. O sabor do leite é doce e maravilhoso. Então, como fazer esse desmame, né? Então, a primeira coisa que eu ajudei lá ela foi, ok, vamos manter a mamadeira, também não, a gente não tá com tanta pressa assim, mas colocar uma fibra dentro. Então, uma aveia, um farelo de aveia que fica tão docinho, gostoso. Uma colherzinha de chá de óleo de coco na mamadeira, que também tem um sabor doce. Então, procurar fazer combinações mais com gorduras boas, né? Como óleo de coco, abacate, castanhas, uma castanha em cima de uma fruta, amêndoas laminadas, coco em lasca. E atribuir isso também umas fibras. Então, se a pessoa puder ir na rua comprar uma salada de fruta, pede uma porçãozinha de aveia ou de chia, ou até mesmo leva na bolsa e complementa, para não ficar só açúcar de fruta. E aí, com isso, a pessoa vai sentir não só a energia dela mais estável, mas tudo isso que eu estou falando tem a ver com o humor, né? Que é o grande tema aqui. Então, pessoas que têm problemas com desânimo, depressão, esses níveis, quando a gente está falando sobre estímulo de insulina, o estímulo do açúcar, a insulina ela é antagonista à formação de serotonina, que é aquele famoso hormônio do bem-estar, da paz interior, né? Que é quando a gente está de boa e a gente está mais feliz e em paz. Então, quando uma pessoa está muito excitada, mentalmente falando, pela dieta dela, por só comer coisas industrializadas, ela não consegue formar o hormônio da paz. Então, primeira coisa, se a gente está pensando numa depressão, alteração de humor, uma pessoa que fica muito braba e depois está de boa. Ansiedade, né? Ansiosa. Ansiedade. É claro que a pessoa, é difícil isso, né, falar,
tá ansioso, para de comer cream cracker ou para de comer biscoito de polvilho, que é só farinha branca. Mas seria muito importante a pessoa ter essa maturidade, essa disciplina, de ela não ir em busca de mais coisas excitatórias, porque é uma bola de neve. Ela tá ansiosa, come algo que vai disparar mais dopamina e hormônios excitatórios, e aí mais vai fazer ela comer. Eu costumo dar o exemplo de que se a gente estiver agora de papo assim, Carol e tu numa mesa conversando aqui no meu sofá, e eu servir para ti um bowl, uma tigela de biscoito de polvilho. Cara, vambora, eu e tu vamos comer um monte, tu vai pedir pra abrir outro pacote. Eu vou, ai, claro, eu amo esse biscoito. E a gente vai ficar felizona comendo isso, assim, nossa, que uma delícia. Agora, se vier aqui na minha casa e eu te oferecer uma tigela de nozes, amêndoas, amendoim, sei lá. Vai chegar uma hora que tu vai falar assim, ai, Karen, obrigada, já tô satisfeita. Eu também. E a gente não vai ficar piradona no que a gente tá comendo, a gente vai ficar, deu, não consigo mais comer Vai isso. da saciedade, né? E a gente não vai ficar doidona de ficar comendo castanha. Uma hora vai parar. Só que se eu te servir uma tigela de frango ou se fosse algo proteico como um grão de bico, a sensação também que dá não é que tu ia ficar saciado uma hora? Sim. Se eu tivesse grão de bico demais, você ficar, chega. Então isso que acontece no cérebro, né? Se a gente procura refeições proteicas, como é a questão do grão de bico ou do frango, ou coisas gordurosas como a castanha, a gente se alimenta. A gente tem essa relação com o alimento como nutrição. Tá, deu. Mas o cérebro, ele não tá ficando doidão com aquela informação. Ele tá de boa. Agora, se eu como biscoito de polvilho, biscoitinho, cream cracker, torradinha, frutinhas, nunca sacia, né? Sim. Ou, sei lá, pessoas são muito viciadas em sushi. Elas estão comendo arroz branco com açúcar e não sei o quê. O Então, shoyu, assim, né, também tem. com Apesar de shoyu, ser com salgado, açúcar. ele também tem açúcar bastante. Total. E nesse vício que é o que você falou, né? Dá o pico glicêmico, vem aquela glicemia, cai da vontade, fica nisso, né? Que aí vai gerar inflamação, vai gerar todo aquele quadro que você falou no início, né? E uma dúvida que o pessoal mandou aqui era, assim, já que a gente já começou a falar um pouco sobre as emoções, era um pouco antes, né? Qual é o sentimento que leva a procurar o açúcar, né? E uma outra pessoa, que foi o Gabriel também, ele falou, a ansiedade acaba fazendo eu comer muito chocolate. Então, ele já entrou um pouco no tema de, tá, mas o que me gera esse impulso? Tem a questão química do corpo, que é o que você acabou de explicar, o corpo pede, por mais tem a questão do cérebro também, mas e o emocional? Como é que você enxerga essa parte? Então, quando uma pessoa está ansiosa ou ela está deprê, e ela vai em busca de algo açucarado, duas coisas ela está buscando. Ela está buscando uma excitação para o cérebro, né? Por exemplo, se eu estou deprê agora, eu vou buscar algo dopaminérgico. Mesma história, se eu tiver deprê, eu não vou comer um prato de salada, talvez. Não vai ser... Vai ser mais tentador para mim comer o biscoitinho que eu falei, frutas. É aquela cena do filme, né? A pessoa não tá chorando comendo brócolis, né? Ela tá chorando com pote de sorvete, né? Exato. Então a pessoa ela tá buscando essa dopamina. Só que a dopamina, ela não é verdadeira, né? Ela dura muito pouco. Né? Por que as pessoas são tão viciadas em cocaína? Porque dura muito pouco a reação da cocaína, se você for ver. Né? A linha da excitação da cocaína, e entenda cocaína e açúcar aqui basicamente a mesma coisa, são minutos. E aí a pessoa tem que cheirar de novo para ela ter a mesma sensação. Então a pessoa está buscando essa excitação, mas também a pessoa está buscando relaxamento de cérebro e baixar com a ansiedade. E aí uma das causas é que a grande parte dessa ansiedade ela poderia ser sanada com o mineral do magnésio. O chocolate é um alimento rico em magnésio, então tem muito disso de uma alimentação intuitiva que a gente fala, né? Gestante tem muito disso, ela acaba indo em busca das coisas que o corpo precisa. Então o corpo muitas vezes está indo em busca do magnésio, que é uma pandemia que a sociedade está com muita carência. E a maior fonte de magnésio, na verdade, uma das maiores, é o cacau, né? Fora isso, os vegetais verdes escuros. E a gente está em carência porque o magnésio é um mineral que o nosso corpo utiliza para mais de 500 processos enzimáticos. E processos enzimáticos são carreadores de funções do nosso corpo. Então, para fazer o meu dedo levantar agora, eu preciso de um processo enzimático, preciso de ATP, preciso de várias coisas. E o corpo usa do magnésio para relaxar os meus músculos
E para fazer várias coisas, que eu estou usando magnésio para excretar coisa, para fazer carregar minhas vitaminas. Ele é importante Então, também para o sono, né, Karen? O pessoal aí com insônia, ele é super importante para o sono, né? e aí o que acontece? A gente tá muito com falta de magnésio porque o corpo em estresse, ele usa do magnésio. Então, se eu tiver agora, tenho a live, ai, tô atrasada, tenho que montar uma aula, ai, tem que pagar boleto, não sei o quê. O corpo, se eu não tivesse magnésio no corpo, eu ia ficar, é como se eu tivesse um bicho na minha frente, eu precisasse correr, né? E aí o corpo libera magnésio para conseguir reagir numa situação de estresse. Então, como a gente está em situações de atenção o tempo inteiro, até na hora que a gente está na cama e a gente olha no Instagram, muita notícia até dormir, ai, não fiz isso ainda, tudo o corpo está estressado, né? Sim. É muito magnésio que a gente usa dos nossos estoques para a gente conseguir reagir e relaxar a essa tensão. Chega no momento que a gente fica carente. O momento mais extremo é quando a pessoa apresenta cãibra, aquele espasmo no olhinho, que ela tem fadiga no olho, porque ela já não está conseguindo nem relaxar. E aí, uma das fontes de relaxamento é o chocolate pelo magnésio, mas seria muito mais inteligente a gente tomar copos e copos de suco verde, ou salada verde, espinafre. Mas não é o que, né, a gente acaba fazendo. O mais rápido é abrir um pacote de chocolate. Só que tem uma mistura, né? A pessoa, se ela não consumir um chocolate legalzão, com 80% cacau, ela não vai encontrar tanto magnésio assim. Ela vai encontrar muito mais açúcar, leite, todos esses ingredientes excitatórios. E aí vai dar aquela onda que você falou, né? Mas vai passar também rápido. É. O pessoal mandou uma dúvida aqui. O que evitar durante um tratamento, por exemplo, de depressão ou de ansiedade? O que evitar durante esse período? Já que a gente está falando sobre isso, né? Olha, a principal coisa é evitar alimento industrializado, porque alimento industrializado, se você for ver na lista dos ingredientes, é muito comum conter glutamato monossódico, que é o GMO, né, que o americano fala muito. O glutamato, ele é também antagonista à GABA, a liberação de GABA, que é uma química que a gente tem no nosso cérebro, uma proteína, que ajuda a gente a relaxar. Então, se a pessoa está deprimida, num processo de ansiedade, a principal coisa é evitar coisas com glutamato. Isso faz muito mal. Tem estudos até que mostram que crianças que têm muito acesso a glutamato, que não está tão longe da nossa realidade, está presente em achocolatado, está presente em iogurtinho, indicado para criança, está presente em massa instantânea. O glutamato, ele rompe com formação de sinapses e neurônios. E a criança tem até diminuição do desenvolvimento do QI dela, desenvolvimento cognitivo. E aí, a primeira coisa seria isso, evitar os industrializados urgentemente. Então, comer comida de verdade, fazer sua comida. Evitar o consumo de álcool, né? Evitar o consumo de açúcar. E aumentar bruscamente o consumo das fibras, né? E fibra, eu cito aí como a chia, a linhaça, o amaranto, farinha de quinoa. E fibra natural que tem na vida, fibra é celulose, fibra é mato, aumentar absurdamente o consumo de folhosos. E se possível, buscar um probiótico para ingerir, porque a depressão está muito relacionada com o nosso intestino. É no intestino que a gente forma esses hormônios da serotonina. Então, se a gente está muito contaminado com esses alimentos industrializados, é visível, a gente vê isso em imagens intestinais, as velocidades intestinais elas ficam atrofiadas, elas não entendem essa química da indústria. E aí uma mucosa atrofiada, que deveria ser com velocidade perfeita, ela não consegue otimizar essa produção dos hormônios que são produzidos lá embaixo. Então a gente conecta muito depressão com cabeça, mas é intestino. Não é novidade, não é o que eu estou falando também. A gente já ouviu falar muito disso. Mas é uma informação que muita gente não sabe, isso é bem legal. E tem uma outra pergunta aqui, mas eu queria comentar um ponto também dessa questão da alimentação, que a gente precisa também pensar que a alimentação, a gente tem uma memória de afeto, né, com ela. Então, por que a gente busca um alimento? Por que eu busco um doce? O primeiro alimento que a gente se deparou, ele era doce, era obviamente um doce normal, mas o leite materno, ele é adocicado.
e a gente faz uma conexão emocional com colo, né, com a mãe, com aquele contato físico. Então, assim, comida é afeto, é colo, a gente tem essa memória. Então, querer comer, que foi até também o que eu conversei um pouco com o público na Naturaltech, que era, eu falei um pouco sobre a falácia da força de vontade, né? Que a gente fala, poxa, eu não tenho força de vontade para comer direito. E você está explicando uma série de questões químicas que afetam, né, o não comer direito, afetam as nossas escolhas e tem também o lado emocional. Então, assim, quando a gente está mal, a gente quer colo. É. E colo, comida foi colo, foi o primeiro colo que a comida esteve presente no primeiro colo que a gente teve. Mesmo que a gente tenha tomado uma fórmula, e aí mais ainda, como você falou, a fórmula ela é doce, a gente estava no colo de alguém, de um cuidador, tomando uma fórmula, uma maneira. Então, é natural que a gente queira comer para ter esse colo. E o legal do que você está falando é você aprender a cozinhar para você e se dar esse colo, mas com coisas que sejam gostosas, porque a gente associa assim, tem que ser uma comida tal, industrializado, fácil, para ser gostosa. Quando a gente aprende a cozinhar, primeiro, é rápido, não é tão difícil quanto parece, não é aquela manhã da Ana Maria Braga, 3 horas na cozinha. Sim, Você faz direto no Instagram, tem milhões de receitas, a gente tem receita no personagem, às vezes 10, 15 minutos, você faz uma coisa super gostosinha e você está se dando colo, tanto no sentido de você parar para cuidar de si, quanto no que você fez. Você pode fazer uma comida mais adocicada, por exemplo, mas que tem todas as fibras, como você falou. Então, eu acho que essas dicas que você trouxe são muito legais também para a pessoa começar a desbravar a cozinha, sabe? Vou me meter a fazer, vou pegar, tem tanta receita hoje na internet, né? E eu concordo muito, muito contigo. Assim, eu sou dessa pessoa. A minha formação de Karen é doces. Eu era dessa pessoa que falava assim, eu troco um bolo por almoço. Eu tenho um paladar doce e também é por isso que eu amo esse tema. Eu sou muito, muito mais viciada em doce. Minha família sabe disso. Eu sempre penei né, fui gordinha na adolescência. Não é à toa que a gente se torna nutricionista, né? A gente ama estudar o que a gente quer trabalhar. Mas o que eu sinto que foi a minha grande chave que mudou na minha vida? E que até hoje eu fico atenta. Afinal, isso é muito enraizado em mim, né? Eu tenho, sim, essas comfort foods absurdas. E geralmente elas são doces. E aí, o que eu faço? Por exemplo, uma comida minha que era muito reconfortante, todo santo dia eu comia, acho que era uma bacia praticamente, de sucrilhos, leite e mel. Né? Então, assim, açúcar mais açúcar mais açúcar. Quando eu me sinto um pouco nervosa e eu necessito de alguma coisa assim, o que eu faço? Eu busco quase que a mesma refeição, eu pego uma tigela, eu uso leite vegetal, porque hoje eu sou extremamente sensível a leite, que eu acho que eu abusei tanto na minha adolescência, só sentada no trono hoje em dia, para consumir tanto leite. Eu coloco uma granola bem legal, eu pico um monte de castanha, e eu pico banana, e eu boto um fiozinho de mel. Às vezes eu boto tâmara para adoçar. É uma refeição doce? Cara, muito doce, né? Bastante doce. Só que já está mais próximo do que é saudável. Só que independente, o que eu acho que acontece, que era aquele segundo fator que eu falo, né? Assim, tem toda essa parte nutricional, ainda tem outros suplementos que a gente pode comentar para ser safada, vontade de comer doce, mas tem a parte comportamental, que eu acho que, cara, tá com vontade de comer um brigadeiro, tá com vontade de comer um sonho de valsa, faz, mas faz com muito prazer e atenção. Porque quando eu tô com vontade de comer essa tigela, não são... Deve ser assim, não sei, 3 vezes ao ano que eu faço isso. E que eu pego numa grande quantidade, o dia que eu preciso mesmo. Mas eu olho para aquilo, eu degusto, eu me volto para a infância, eu fico, nossa, esse negócio me ajuda muito a superar a vida inteira. Então é o mindfulness eating, né? Porque eu tô mastigando, eu tô sentindo aquilo na minha boca, eu me acalmo enquanto eu como. Seria totalmente diferente de eu abrir um Kit Kat, e poderia estar sendo o Kit Kat, que poderia ser a minha referência de comfort food, aquilo que me acalenta. Só que se eu comer o Kit Kat, eu sou uma gorda, eu sempre faz isso. É totalmente diferente eu abrir um Kit Kat e pensar, nossa, cara, dá com saudade desse sabor, é totalmente diferente de brigadeiro de tâmara, sabe? Qualquer coisa. Mas eu estou naquele momento, eu degusto, eu olho, eu como devagar. Pode ser que só pelo fato de eu fazer aquilo devagar, eu coma um. Se eu comer na culpa, pode ser que eu coma 3.
né? E eu nem Ou vou fazendo sentir aquele outra sabor. coisa, né? Vendo um filme, fazendo... É, Para e curte aquele momento, exato. né? Eu Isso é faço bem legal. questão. É uma coisa que eu aprendi estudando Mindfulness Eating que e falo muito isso para as pessoas que eu atendo também, né? Eu pergunto de todas as formas como que é a relação com a comida, come em pé, belisca na frente da geladeira, porque vai ver, vou atender uma pessoa compulsiva, o comportamento dela tá totalmente zoado, tá de cabeça para baixo. Então, vai comer, gente, compra um jogo americano maravilhoso, pega o guardanapo, bota na argola, senta, faz uma refeição legal e mastiga, pelo amor de Deus. Porque às vezes a pessoa trabalha 8, 10 horas por dia e não se dá 30 minutos para a própria refeição. Trabalha tanto para os outros, mas não trabalha para si. Então é toda essa reeducação. Tudo bem comer o doce, né? Mas é eu comer o doce na pressa ou aquele doce que, ai, é só o biscoitinho do cafezinho. Será que não dá para descartar aquilo e fazer um doção bem gostoso no final de semana? Acho que é mais válido. Porque Comprar aquilo que você gosta, né? Escolher. que às vezes, cara, um negócio que eu nem faria questão, isso assim. E é um exercício bem legal e corajoso, que foi minha transição também, de aprender os limites a dizer não. E não para os outros, mas para mim era assim, não, eu não vou comer esse biscoitinho, porque eu quero comer um negócio lá com a minha família no final de semana que é outra parada, é o social que é muito mais incrível. E esse dizer não é assim, o primeiro sou estranho, porque assim, como assim eu não vou comer o biscoitinho do café? É a Karen sempre come o biscoitinho do café. Mas isso depois de umas 3 vezes, começa a sentir o cara, sabe? Fica assim, caraca, eu tô dizendo não, e agora eu sou forte por isso. Só que é uma sinapse nova, né? É uma ginástica nova que tu começa a fazer. Mas eu acho que é uma troca muito melhor do que eu ficar desperdiçando meu doce e ficar com essa química de merda que é a culpa. Que, ai, comi biscoitinho, ai, nem valeu a pena, por que que eu fiz isso? Fui no nutricionista, Porque ai, aí tava vai tudo cair no plano, a gente sabe? vai Daí cair na como... culpa, o emocional vai cair e a gente se conforta comendo mais. Então só piora esse ciclo, né? É, mas E uma dúvida que eu ia tirar, você estava falando do. Então, assim, você deu a dica de Mindful Eating também. A gente tem artigo, a gente pode botar no Stories depois. Adorei, isso é Ai, que super bom. legal, super útil. E uma dúvida que você falou aí: tem outros suplementos que podem ajudar a reduzir essa vontade do doce. Quais seriam esses? Bem, começar por temperos simples. A gente falou de depressão, o açafrão, simples assim. Ele tem grande relação com a fluoxetina. Tem tantos estudos mostrando o extrato seco do açafrão com a mesação da fluoxetina, que é o antidepressivo. Então, para começar a ansiedade, é começar a variar e usar açafrão ao longo da vida, né? Para quem cozinha, por exemplo, eu uso açafrão, faço um ovinho mexido, eu coloco, que citei o hummus, coloco açafrão nele, vai fazer uma massa, uma pasta, coloca no molho, fazer uma quinoa cozida. Açafrão eu acho maravilhoso, vai fazer um molho da salada. Azeite, oliva, açafrão, limão e joga lá. Então, o açafrão é interessante porque ele aumenta essa serotonina. Tem outras suplementações para a gente melhorar os níveis de serotonina. Desculpa, suplementações não. Mas fibras muito especiais. Primeiro eu citaria o psyllium, que o psyllium é uma das fibras mais pré-bióticas, que mais estimula a formação de bactérias saudáveis no intestino. Então, psyllium, todo mundo já deve ter visto um pacotinho por aí no supermercado, lojinha de produto natural. E o psyllium é uma fibra que se utiliza que nem uma aveia. Então, se quiser misturar numa panquequinha que faz de manhã, se quiser colocar em cima de um iogurte grego, bem integral, legal, ou em cima de frutas, ou até mesmo em cima da refeição um pouquinho, essa fibra, para quem não tem o costume de consumir muita fibra, né, ela vai estimular essas bactérias. Que mais? Aí, fitoterápicos, que eu sou muito fã, eu citaria a teanina. A teanina, ela é retirada do chá verde, mas ela não tem nada a ver com cafeína, que vem do chá verde, mas ela ajuda a apaziguar a cabeça e ajuda na compulsão do doce. Eu vejo ótimos resultados no consultório. Tem a Magnolia officinalis, que tem muitos produtos agora vendendo até na prateleira de lojas, que é uma patente. O nome do produto é Relora, Relora, e o Relora é a planta da magnólia. E ela também é indicada para pessoas que sofrem de estresse, ansiedade, compulsão de doce. Outro fitoterápico maravilhoso é o Coccus sativus,
que tem mais efeito para o viciado em doce para mulher que fica na loucurinha de doce na TPM. Ah, teve uma pergunta sobre isso aqui. O Coccus sativus ou Safrin. Tem produtos que fazem a patente, né? Safrin com 2 Fs. E tem também o 5-hidroxitriptofano, mais conhecido como 5-HTP, que é um aminoácido que nós todos temos no nosso corpo, mas em virtude disso, da pessoa estar em função de muito estresse ou estar num processo de depressão, para regularizar esses hormônios, né? A pessoa, quando ingere o 5-HTP, ela está ingerindo o precursor para ajudar o corpo a formar mais. Por isso que eu sou tão fã da nutrição, na verdade. Todas essas plantas que eu citei, elas são precursores de hormônios. Se o corpo não quiser, ele vai excretar. É totalmente diferente a gente injetar um hormônio ou fazer... né? Então, as plantas estão aí, elas dão um pontapé para o corpo procurar esses aminoácidos e formar essas grandes proteínas que são os hormônios. Então, a fitoterapia, amo. E uma dúvida que o pessoal ficou aqui, ligado ao que você falou, quanto tempo a pessoa consegue reverter uma compulsão, se já está num quadro de compulsão? E linkada com essa, teve uma pessoa que comentou, que eu imagino que já esteja no vício, que fica com dor de cabeça quando não como doce. Já o corpo pedindo, né? O que fazer? Para essa segunda, essas dicas são legais, né? Que você falou já. Isso da dor de cabeça pergunta agora, né, que mandou. Sim. Então, fico com dor de cabeça quando não como doce. O que fazer? Então, garota, fique ligada. Saia da onda do doce, porque eu sei que pode ser complicado no início. Tem gente, às vezes, que quer me matar. Manda um WhatsApp, assim, de pessoas que têm a compulsão do doce e a gente está fazendo aos pouquinhos uma eliminação. Tudo que é excitatório demais, o café também não é legal de tirar de uma vez para outra. Diminuindo, assim, até chegar se a pessoa quiser, né, tirar totalmente da dieta. Mas pode ser de duas uma. Primeiro, esse açúcar, dependendo da via, realmente não está fazendo bem para ela. Tem que ver se ela está consumindo com leite, às vezes ela é sensível a leite também, isso está realmente fazendo muito mal para a saúde dela. E se ela tirar o açúcar, pode ser que ela também tenha dor de cabeça, mas isso é por um período muito curto, talvez 5 dias no máximo. Mas é o querido do corpo eliminando aquilo. E aí essa toxina que está passando pelo corpo, ela fica irritando um pouco até ser expelida. Nesse momento é muito importante ficar tomando muito líquidos e chás, chás desintoxicantes, como hibiscos, como alcachofra, dente de leão. Tudo isso aciona bastante o fígado a acelerar esse processo. E para sair do vício do açúcar é muito de pessoa para pessoa. A minha experiência como Karen demorou bastante. Demorou bastante porque eu não estava alinhada com o quanto aquilo me fazia mal. Então, eu passei por muitos anos, TPM forte, inchaço, o peso elevado. Eu comia muito doce, eu tive, por um período, compulsão noturna. Compulsão noturna é quando a pessoa sai da cama para comer qualquer coisa, por ansiedade. E eu rio porque, assim, gente, era anormal o que eu passava. E para mim foi muito tempo porque demorou para eu realizar que aquilo era um problema, né? Que é só um docinho, aquilo era um comfort food, mas aquilo estava estragando com a minha saúde e com o meu humor. Eu costumo falar, minha mãe participa às vezes das minhas palestras, ela só fica assim, acenando com aham. Eu era insuportável na adolescência. Somos em 3 pessoas, 3 irmãs em casa. Eu era a única viciada em açúcar e eu era mais insuportável. E eu vejo que hoje, se eu entro numa onda de açúcar, o meu humor é isso. Eu sou muito sensível mesmo. Incho, não só incho, mas eu fico bem irritada mesmo. E depressiva, parece que eu entro mesmo num estado até de mania de perseguição. É muito grave comigo. Então, comigo demorou porque eu não tive uma meta fixa. Mas, a partir do momento que eu retirei completamente e eu experimentei com maturidade de retirar da minha alimentação, foi muito rápido. Eu acredito que foi assim, de segunda no sábado eu já vi que aquilo lá não era pra mim, porque a minha energia fluiu muito mais, eu estava menos inchada nas pernas, a atividade física fluiu mais, o meu sono durou a noite inteira.
E até hoje, né? Isso já faz talvez 10 anos, foi quando eu realmente me tornei nutricionista. É, mas quando eu vejo, vou fazer uma viagem, estou num grupo de pessoas que eu me vejo comendo muita sobremesa e tal, vou num casamento e passo da conta, no outro dia eu sinto a dor de cabeça, o mau humor, eu vejo que, cara, eu não quero viver assim. Então, é aquela coisa, não é nutricionista falando, não é terapeuta, é quando o teu corpo mostra, olha, Sim. qual caminho você quer ir. E eu acho isso legal, porque até no momento que eu vou num casamento e eu posso comer muito doce e eu ativo aquelas sensações de novo, é uma lembrança de novo que aquilo lá não faz bem pra mim. Então tudo é Sim. positivo. Até quando a gente escorrega o pé na jaca, também tá tudo bem. E criar essa autopercepção, né? Eu comi, me deu sono, né? Depois de um tempo me deu É, sono, e depois no dia seguinte o meu humor. Como é que fica o meu humor na segunda-feira? Ah, é só porque é segunda-feira, mas o que que eu como normalmente não, no domingo? Né? O que que eu comia no total, é. sábado e no domingo? Então, essa autopercepção faz toda a diferença, né? É, a minha maior satisfação de trabalhar com alimentação, ok, peso, né? A gente fala muito sobre isso, mas é muito mais ser feliz, sabe? Como que me sentir com mais disposição. E passar um final de semana, que às vezes, normal, vou comer hambúrguer, pizza, fazer um brigadeiro de panela. Cara, essas coisas, elas vão durar segundos na minha boca como alegria, mas a sensação depois, não sei se vale tanto a pena, sabe? Depende. Eu acho que fazer isso consciente, que é isso que, né, que a gente conversou, de, eu gosto, eu quero brigadeiro de panela, então faça. Mas fazer, assim, sem necessidade, como se fosse de uma dieta nutritiva mesmo, não sei, tem que reavaliar isso, né? O que que é uma alimentação nutritiva de verdade, Sim. né? A gente está se encaminhando para o final, faltam 10 minutos aí para a gente terminar. O pessoal mandou muitas dúvidas e a gente não conseguiu passar por todas, porque é um tema muito rico. Mas eu acho que uma dica que vai valer para todo mundo, né? Que é como a gente falou, tá todo mundo com falta de disposição, desânimo, até por conta da alimentação também. Uma pessoa mandou a pergunta: que alimentos ajudam a combater o desânimo, Fé Daiane, no dia a dia? Então, hoje a gente tenta combater o desânimo com açúcar. Que alimentos saudáveis seriam opções para a gente combater o desânimo? A gente tenta combater com açúcar e com café, né? Fica dando É, aquele pico. Quais seriam as opções? primeira coisa, então, ele tentar eliminar o máximo açúcar da sua vida e industrializado, porque para não ficar muito complicado o que que é açúcar oculto ou não é realmente estar evitando produto de pacote num primeiro início, porque com isso você vai conseguir ter menos, não vai ter tanto pico de insulina, porque às vezes uma barra de cereal, um biscoitinho aqui, vai ter muito produto industrializado ali. Então, em primeiro momento, evitar os produtos de pacote, levar lanche de verdade para o trabalho, leva um ovo cozido, leva um punhado de castanha, leva um iogurte legal e bota uma aveia, pega uma tapioca, coloca um hummus dentro, esse abacate, sei lá, varia. E o que traz mais disposição para o nosso corpo são os alimentos que mais contêm clorofila, que a clorofila ela é bastante oxigenante para o corpo. E aí não tem segredo, clorofila, novamente, é mato. Comer, aumentar o aporte de salada, folhas na versão salada, folha na versão sopa. Então, finalizar o seu dia com uma sopinha quentinha, aproveitar o tempo agora e pensar, pô, vou fazer uma sopa de abóbora. Legal, mas que tal botar alguma folha dentro dessa sopa? Abóbora com repolho, abóbora com espinafre, abóbora com agrião. Então, ou suco verde. Então, começar por isso. Só disso é uma dica muito simples que a pessoa já começa a sentir com muito mais disposição. Por isso que as pessoas viciadas em suco verde são tão viciadas também, né? Elas sentem muita energia, elas ficam de boa, elas sentem fluir, o corpo limpa. Ah, Então, eu começar a tomo comer mais salada. suco verde todo dia. Que E bom. uma dica legal disso que você falou, eu faço, por exemplo, com criança, né? Porque criança não come, pelo menos os meus não comem a salada e tal. Eu vejo aonde eu posso botar o verde, bato. Às vezes você vai tomar um suco que seja de laranja. Se você bater um pouquinho de salsinha, não vai mudar o gosto, sabe? Não precisa É, ser muito, mas aí ao longo do dia, a crepioca, né? A crepioca que é uma crepioca dica legal para o verde. café da manhã também, né? Você vai Aham. misturar o ovo com a goma de tapioca, que vai ajudar a reduzir também, né, essa glicemia da farinha da goma. E eu boto no liquidificador e já bato com uma folha de couve.
Não muda o sabor, bota um salzinho, fica verde. Eu brinco que é a crepioca do Shrek. Mas assim, para criança você faz isso, mas para adulto também. Ah, eu não gosto de salada, eu não gosto de legume. Bota uns perdidos, joga no feijão, né? Mas começa a adicionar. Eu acho que essa dica que você deu é muito legal, assim. Bom. De ir olhando. Vou tomar uma sopa, vou botar. Eu faço muito, eu tenho muito esse olhar, assim, no dia a dia em casa. Porque eu vejo assim, né, pensando na prática, talvez de exemplos práticos para dar, mas, por exemplo, eu atendo muitos homens que trabalham no mercado financeiro também, que eu atendo também lá no centro, e tem muita gente com esse perfil. E aí, quando a gente fala do assunto açúcar, a pessoa sempre, não, açúcar eu não como. Mas aí vai revisar o que a pessoa come no seu dia a dia, tem muito açúcar, né? Então, assim, um dia a dia normal, classificado como homem ocidental, é isso, o cara acorda, vai comer um pão de queijo correndo, daí ele almoça ou vai no japonês fazer uma reunião, e aí come bastante arroz branco, que está entupido de açúcar branco ali. Só a nível de curiosidade, né? O arroz branco do sushi é 1 para 1 para 1. 1 quilo de arroz, 1 quilo de vinagre e 1 quilo de açúcar branco. Depois, no lanche da tarde, à tarde em reunião, café com biscoitinho da mesa, ou balatoffel. E no jantar, às vezes a pessoa pede delivery por aplicativo, alguma coisa que é só pão, a base. Vai revisar se a pessoa ela vive cansada, chega no nível que vai ver o exame laboratorial, o corpo chega até num estresse, no cortisol, porque ela teve tanta ação dopaminérgica, ela ficou tanto acelerada que começa a estressar o corpo dela. E é quando a pessoa chega no consultório, eu estou precisando um pouco mais de energia. Então, a primeira coisa que se faz com essa pessoa é tirar um pouco os pães, porque os pães geralmente têm bastante farinha branca junto com açúcar ali, mas eu tenho que pedir para essa pessoa olhar mais a salada. Talvez optar por ir em buffet, ou se for no à la carte, pedir uma salada. Se for muito grande, divide para 2 pessoas. E trazer mais isso para o final de semana também, né? Porque tudo isso é muito lindo que a gente está falando, mas sempre tem aquela pergunta da pessoa, tá, Karen, final de semana? Mesma coisa, foi no final de semana com a família, divide uma salada, divide o prato principal por 2, pega uma sobremesa para a mesa inteira, mas aí cada um pega uma colherada. E começar a ser mais elegante com essa questão do doce, né? Comer em porções menores e apreciar mais. Que é o que o francês faz, né? Não tem doce todos os dias como nós americanos temos. Mas tem uma super sobremesa junto com a família, não é todos os dias. E não precisa ficar bitolado por causa disso, ninguém vai ganhar peso, ninguém vai adoecer por causa de um docinho. O corpo é perfeito e tem a capacidade de desintoxicar isso, e uma cabeça feliz né, se bota saúde naquilo, acho que até saudável ficará. Mas, É o enfim, valor acho que daquele momento equilíbrio. emocional, né? É o valor daquele momento emocional de também você não estar se privando, né? E aí entrando num ciclo de privação, que você vai querer compensar depois. Então, valorizar esses momentos também, mas que eles não sejam todo dia, né? Acho que esse é o Total. grande lance. E uma dica muito legal que você deu, que eu acho que é desbrava a cozinha, né? Você falou aí, Exato. né? Faz não sei o que, vai desbravar a cozinha, porque você começa a entender mais o que você está comendo, entender o que está por trás, você vai tomando gosto. Porque por mais que assim, por mais que a pessoa queira um doce, se eu agora estiver muito viciada querendo doce, estou extremamente nervosa e eu abrir um Twix, se eu abrir um Twix agora, ansiosa, sem a percepção, pode ser que aconteça aquela coisa, eu vou comer um Twix, aí não foi, vou ter que abrir mais uns 2 até talvez sanar e até eu chegar na culpa, que é o que vai acontecer. Mas se eu for para a cozinha e preparar algo mais ou menos doce, primeira coisa, eu vou estar pensando enquanto eu estou fazendo aquela receitinha, eu vou comer mais devagar. E, terceiro, eu não vou ter tanto produto químico quanto o Twix. O Twix, ele dura 4 anos na prateleira. Vai ter glutamato monossódico, vai ter bastante aditivo ali para... Enfim, tudo isso vai afetar a barreira da minha mucosa lá intestinal e vai fazer com que eu não produza serotonina. Se eu fizer um doce em casa, tudo bem se eu usar um açúcar. Aí já vai ser um açúcar, diferente de 10 mil aditivos que vai estar dentro desse chocolatinho. Então, sempre é mais legal a gente fazer alguma gororoba em casa do que abrir um produto tão industrializado. Até isso, se eu tentar fazer um Twix na minha casa, já não vai ser um caramelo absurdo da indústria, vai ser, sei lá... Até esses dias eu peguei uma receita de Twix, se quiserem eu compartilho. É absurdamente boa. E ela é com melado, que é um açúcar mais interessante. Twix feito em casa.
Pessoal, a bem gente bom. está chegando no finalzinho. Estamos antes que o Instagram jogue a gente fora, né? O Instagram cai, né? De repente, quando dá 1 hora, ele cai. Espero ter Karen, queria te ajudado. agradecer, como sempre, muito bom, muito gostoso. Adoro as diquinhas práticas, não tem muita viagem, né? Você é muito prática, muito objetiva, e é isso que as pessoas precisam, porque tá todo mundo correndo, né, hoje em dia. Que Então, bom. acho que foi super útil para o pessoal. E a gente vai botar os teus contatos aqui, você atende, né, à distância também, Atendo, né? sim, São Paulo e Rio também. São Paulo e Rio, e à distância a gente vai botar os teus contatos e vai botar também os teus artigos que abordam os temas que a gente falou aqui, tá bom? Maravilhoso. Obrigada, Carol. Adoro sempre participar dos eventos com vocês. Me chamem mais. Eu que agradeço. Boa noite para vocês. Boa noite, Valeu, Karen. Carol. Boa noite.